dando? Aleluia. Vou falar mais perto aqui, senão os irmãos de Joara não nos escutam. Eu estava compartilhando com os irmãos antes dos irmãos chegarem, né? Que eu tive a ideia de colocar o nome dessa. Deixa eu só explicar para vocês. Hoje nós iniciamos uma série de capacitações, né? Talvez algumas devem ter estranhado não ter o discipulado das irmãs essa semana. Foi porque eu pedi para minha esposa a oportunidade, de fato, de que todos os líderes façam parte disso que nós vamos começar hoje. Basicamente o que nós vamos ministrar, que nós vamos compartilhar, e lembrando que aqui é um lugar onde você tem a oportunidade de fazer perguntas, fazer colocações, não apenas ouvir, amém? Talvez você tenha dúvida que talvez nunca teve a oportunidade de perguntar, ou alguém nunca respondeu. Espero que você saia daqui sem dúvidas, onde de fato nós vamos aqui enfatizar a importância de você entender a visão celular na nossa igreja, amém? Por que nós seguimos uma visão em células? Basicamente o que eu vou ministrar para vocês é o manual da visão em células. Quantos tem? É um da capinha azul. Tem? Tem o desenho de umas cadeiras em volta assim, né? E é basicamente o que nós ministramos para os líderes, depois que são levantados os líderes. Então alguns estão escutando de forma adiantada. Então vocês vão escutar aqui, os irmãos que ainda não são líderes, pode sentar. E eu não vou ministrar para vocês depois de novo, amém? Então esse aqui vai ser um intensivão. Pastor, quanto tempo vai demorar? Espero que no máximo 10 encontros, amém? É lógico que vão ter datas onde não será possível fazer, porque estaremos em outras atividades, ou talvez no finalzinho do ano, onde os irmãos têm liberdade de viajar, fazer as suas férias, assim por diante. Mas nós vamos prosseguir até terminá-los, amém? Por que você está falando disso, de vontade de fazer isso? Porque de fato o ano que vem é o ano da casa cheia. Você crê nisso? E o que a promessa nos diz? Se há promessa de aumentar a família, de encher a casa, o que nós temos que fazer? Preparar. Fazer o quê? Também aumentar a casa, né? Alargar as tendas, aumentar o espaço. E como é que eu faço isso? Porque basicamente quem é a casa? É a igreja, é a casa de Deus. E essa casa ela é feita de quê? Pilares inicialmente. Então eu já falei sobre isso. Esse prédio tem pilares. O que acontece se eu quebrar essas colunas? A parede sozinha sustenta? Talvez durante um tempo, mas então ela vai ruir, vai cair no chão, amém? Então por que eu falei que é uma capacitação para a liderança? Porque hoje vocês são os pilares desse ministério em Juína, amém? Se você não está aqui por acaso, Deus te chamou a esse lugar. Você pode falar, pastor, mas não estou liderando ainda. Mas vai em nome de Jesus, se apropria aí. Mas a mais bênção de você começar a liderar, começar a exercer, né, o seu chamado, tendo clareza daquilo que você está fazendo. Já conheci muitos líderes que começaram a liderar sem saber o que estavam fazendo. Eu dei um exemplo no culto passado. Tem o Joãozinho, que é aquele que faz por amor, mas tem o Zezinho que faz pela lei, porque quer ficar mais próximo de Deus. Talvez porque ele ainda não entendeu por que nós fazemos aquilo que nós fazemos, por que nós fazemos no formato que nós fazemos, amém? Quantos que conhecem a visão da Igreja Videira? Você consegue recitá-la inteira? Não é um desafio, só para saber se você conhece. Pode falar. Tá certo. Pulou só um pedacinho. Um pedacinho, mas é muito importante. Onde cada casa é uma célula, conquistando assim essa geração para Cristo, através das células que se multiplicam, amém? Mas resumindo, qual que é a visão? Cada crente, um ministro, cada casa, uma extensão da igreja. Porque somente dessa forma que nós conseguimos conquistar essa geração para Cristo. Em outro formato não é possível, amém? Porque essa é a forma que Deus estabeleceu através dos evangelhos, através dos discípulos. O pastor quer dizer então que não foi a videira que criou isso? Não. Veio da palavra de Deus, amém? Se nós tivéssemos criado, não tinha feito. Ia acabar rapidão, seria apenas um método.
mas é uma visão baseada no Novo Testamento. Amém? Mas como eu falei para você, tudo só acontece através da unção. Vocês só estão aqui porque uma unção dentro de vocês falou com vocês, e é o Espírito Santo. E de fato eu tenho percebido que essa mesma unção está atraindo outras pessoas a estarem conosco. As pessoas estão vindo. Pessoas que ninguém foi atrás estão vindo. E tem pessoas vindo também que outras pessoas foram atrás. Amém? Então está acontecendo. O Espírito Santo está movendo. Vocês creem nisso? Diz amém. Mas de fato, o que é unção? Sabe dizer o que é unção? Não? Alguém se arrisca? Vocês já viram um boi pastando no pasto? Aquilo não é unção. Vocês já viram um passarinho cantando em cima do poste? Aquilo também não é unção. Mas se um certo dia você acorda de manhã e sai na porta de casa e você vê um boi em cima do poste cantando, aquilo é unção. Por que é unção? Porque é sobrenatural. Amém? O que é unção? É o poder do Espírito Santo de Deus manifestando o sobrenatural no meio da igreja. Amém? De fato, nós só somos igreja, segundo a ótica do Evangelho, se estiver unção se manifestando no nosso meio. Senão apenas somos um grupo de pessoas falando a respeito de coisas que nós ainda não entendemos. Amém? É por isso que nos últimos cultos nós estamos insistindo. Acabou o louvor, nós continuamos até a unção se manifestar, até nos enchermos. Porque se ela não se manifestar, nada acontece. Não conseguimos manifestar a vida verdadeira do Senhor aqui na terra. Porque antes havia ajuntamento de pessoas que falavam em nome de Deus, antes de Jesus nascer, morrer e mandar o Espírito Santo. Mas de fato só começaram a manifestar o poder de Deus aqui na terra, sendo corpo, não falo apenas caindo fogo do céu, mas sendo corpo, manifestando Deus aqui na terra, através de uma unção dentro deles, dentro de nós. Amém? Então basicamente você não foi chamado para fazer as mesmas coisas que o mundo faz. Porque você concorda comigo que o mundo ele tem organogramas, organizações, estratégias que às vezes são muito melhores que as nossas? E tem até coisa que nós tentamos copiar do mundo. Tem ou não tem? Tem, pode falar, tem mesmo. Você concorda que no mundo tem músicos muito melhores que muito músico cristão, cheio do Espírito? Tem ou não tem? Tem empresas que têm estruturas de prédio que são muito superiores à que nós temos? Tem também. Então, o que de fato difere aquilo que nós fazemos daquilo que eles fazem? É porque nós, através do Espírito Santo, manifestamos o sobrenatural. Eles não. Por mais que eles sejam eloquentes na sua fala e tenham estratégias de convencimento, Dale Carnegie, são coaches, são consultores, é um monte de coisa, eles não têm o poder de manifestar o céu aqui na terra. Amém? Você tem. Você crê nisso? Declare: eu creio que através do Espírito Santo eu sou capacitado a transcender aquilo que o mundo faz. Então fazer aquilo que o mundo faz é moleza para você, porque você sempre estará um passo à frente de tudo que o mundo é capaz de fazer, por conta da unção. Mas o Senhor quer que você vá muito além. O Senhor quer que você venha transcender. Fazer o boi passar no pasto, um monte de gente consegue. Consegue? Sim ou não? O passarinho cantar em cima do poste é normal. Agora o contrário, somente aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus é capaz de fazer. E a vontade do Senhor é que nós venhamos manifestar isso todos os dias da nossa vida. Amém? Que nós venhamos viver desta forma, não apenas visitações. Um dia eu vi um milagre, no outro eu vi outro milagre, mas o Senhor quer que todos os dias sejam dias de milagres na sua vida. O que você quer dizer com isso? Deus não quer que você se surpreenda quando o milagre se acontece na sua vida. Deus não quer que mais seja motivo de: nossa, que assombroso, eu não esperava isso acontecer. Não. O Senhor quer que vire rotina todos os dias, como os discípulos faziam. Onde eles iam, era normal, aconteciam milagres. Tanto que onde Pedro passava e a sua sombra tocava, as pessoas colocavam enfermos à beira da estrada, porque sabiam que onde a sombra de Pedro tocava, as pessoas eram curadas. O que impede disso acontecer com você? Você crê que é possível? Crê? Alguns estão fazendo medicina. Eu creio.
Não é só possível, como Jesus falou, que você faria as mesmas obras que ele fez, mas faria maiores ainda. Amém? Jesus andou sobre as águas, ressuscitou o morto, curou o enfermo, libertou o cativo. E ele falou que seria muito além. Amém? Essa é a questão. Por que eu estou falando isso? Para que você entenda que como líder de célula, ou futuro líder de célula, você não foi chamado para entreter os santos. Você não foi chamado para distrair os irmãos. A sua reunião de célula, ela não nasceu do coração de Deus para simplesmente reunir os irmãos um dia da semana para falar das coisas da palavra de Deus. Ela existe para que quando as pessoas entrarem lá, elas saiam transformadas, cheias, vivas, curadas, com o rema do Senhor, com a revelação da palavra. Amém? Na verdade, esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. Eu entendo porque para muitos talvez não entenderam que isso é possível, ou não entenderam a importância disso. Mas no dia que elas entendem, elas não conseguem mais fazer outra coisa. Elas têm que manifestar o céu na terra. Amém? Você é um embaixador do céu. Onde você está, tem que manifestar o céu na sua vida. Pastor, mas você está ficando maluco? Eu acabei de chegar, não sei como é que faz isso. Fique em paz, quem faz não é você, é o Espírito Santo. É por isso que eu te falo, o seu papel é apenas clamar para que seja cheio dessa unção, que você venha manifestá-la aqui nessa terra. É um piolho de cobra. Amém? Você foi chamado para nascer e viver através desse poder. Não precisa responder. Não precisa responder de verdade. Mas são todos os dias da sua vida que você sente a presença de Deus de forma poderosa. São todos os dias da sua vida onde você percebe o fogo do Espírito Santo te incendiando por dentro e te levando a manifestar uma fé sobrenatural, em crer em coisas que você não creria de forma natural. São todos os dias que você tem vontade e ousadia de sair de casa, colocar a mão em enfermos e proclamar o Evangelho. Se ainda não é dessa forma, algo ainda não está nos conformes da sua vida. Amém? A vontade de Deus é que você viva nessa unção, não que você visite ela. Eu não falo isso para que você se sinta acusado, fique em paz. Se você não sente essa vontade, apenas ore o Espírito Santo e peça: Senhor, me conduza a essa realidade. Eu quero viver de acordo com o meu chamado, com a minha espécie. Você não é mais essa terra caída. Você não nasceu simplesmente para acordar todos os dias de manhã, ir lá e garantir o pão de cada dia. Até porque o Senhor fala o seguinte: não se preocupe com o que tem que comer, com vestir e onde morar. São os outros que vivem preocupados com isso. Buscai antes o reino de Deus e toda a sua justiça, e essas coisas que os outros se preocupam se acrescentam na sua vida de forma automática. Amém? Se preocupe com o reino, com a unção, com as coisas do Pai. Sabe quando você vai saber que você está preocupado? É quando você está na sua casa no descanso e você vai pensar assim: Deus, como é que eu posso abençoar mais aquela célula? Senhor, de que forma que eu posso ser mais útil para aquelas vidas? Senhor, tem alguém nesse momento da minha célula que está precisando de mais do Senhor? Então me usa. Quando você se pega intercedendo pelas vidas de forma espontânea. Amém? Entenda. Você percebe o dia que você chega na célula e tem unção, e o dia que você chega na célula não tem unção. Percebe ou não percebe? Você percebe porque você tem unção dentro de você. Mas o Senhor quer que isso flua para o externo. Porque o dia que você flui a unção para o externo, você não precisa ser o maior sabedor da palavra. Você não precisa saber o cara da Bíblia, o melhor cantor, o cara que conduz o louvor. Você só tem que ser aquele que atrai a vida. Amém? Existe um contexto que está acontecendo hoje no nosso meio. Eu não falo videira, mas eu falo no mundo, onde na época de Jesus, por conta da unção, os pecadores corriam e se lançavam aos pés do Senhor Jesus. Hoje, por conta da acusação, os pecadores fogem da presença da igreja. E tem que ser o contrário. Amém? Ame essas pessoas lá fora e manifestem o Espírito Santo na vida delas. Amém? Por exemplo, aqui, quem dentre nós aqui tem, sejam sinceros agora, né? Tem dificuldade em ministrar louvor na célula?
O que você acha que é o seu maior empecilho? O que mais dá aquela travada? Pode falar. Todos a mesma coisa? Jéssica é a mesma coisa? É? Boa. Você? Hã? Não, mas você tinha levantado a mão antes. Mas é exatamente isso. O momento do louvor na cela não é para que você cante. Não tem problema você cantar. Mas você está ali para conduzir. Conduzir. Amém? Mas eu sei que talvez algumas escolhas de louvores são entraves. Porque, por exemplo, quando você coloca um louvor onde o tom de voz é muito alto, as pessoas não vão cantar. Não vão. Se você coloca um louvor, por exemplo, na célula, onde ele é muito de júbilo, sabe júbilo? Louvor de júbilo? De alegria, de dançar. Você colocou uma maravilhosa graça quem estava tocando ali, ninguém vai cantar. As pessoas não vão dançar. Se você coloca um louvor muito quebrantado de cara, elas também não vão cantar. Elas não estão incendiadas ainda. Ninguém chega na célula cheio já do Espírito Santo de Deus. Amém? Então escolha louvores intermediários, onde não tenha tanto espaço entre o estrofe e outro. Por exemplo, se você coloca lá, sua presença é real, aí demora. Aqui nesse lugar, quem não está cheio não vai sentir o que esse louvor tem para entregar. Amém? Então louvores com estrofes, com espaço entre as frases mais curtos, com ritmo moderado, que fale da graça. É mais fácil até para você ministrar. Você não precisa colocar louvor muito alto. As pessoas têm que ouvir a própria voz, senão elas não cantam. Amém? Nós estamos moderando isso no culto agora, né? Está mais baixo. Estava muito alto. Então nem sempre o que te impede é falta de unção. Às vezes são coisas naturais. Mas eu quero te falar algo. Se há unção, mesmo que tudo isso se manifeste, você vai atropelar tudo. Você vai avançar. As pessoas serão incendiadas. É por isso que eu clamo a você, não saia da sua casa para fazer nada para o Senhor, nada para você, sem antes buscar a presença de Deus. Busque para todas as coisas. Amém? Pastor, não deu tempo, não consegui, foi corrido hoje, não consegui preparar a célula. Fique em paz, são 15 minutos, então são 15 minutos de entrega. Fala, Espírito Santo, me enche. Seja sincero, quebrando o seu coração. Fala, Senhor, sem ti eu não consigo. Eu não vou lá entregar palavras vazias. Me enche da sua unção. Ele vai te encher, porque é a vontade dele. Amém? Você sabe o poder de um coração quebrantado? Todos sabem que a Helena, ela ficou doente semana passada, né? Ela teve uma amidalite muito forte e a bactéria subiu para a boca, machucou a boca inteira dela e levou no médico. A consulta não foi barata, não estou me exibindo, só para explicar o exemplo para vocês. Pagou a consulta. Pesquisamos na internet o que dava para fazer, nós fizemos. Oramos de todas as formas que nós podíamos orar. Usamos a nossa vaga de inteligência para tentar ajudá-la. Mas chegou um momento que nada disso adiantou. Eu estava sentado em casa, ela no meu colo, ela com fome, e ela gritava, papai me ajuda, estou com fome, minha boquinha está doendo. Eu tinha comprado algo para ela, um açaí, olha a ideia do pai. Derreti o açaí, quando ela deu uma colherada, ela gritou de dor. A única coisa que eu pude fazer era chorar com ela, literalmente, chorei. Eu falei, Deus, o dinheiro não resolveu, a oração que eu achei que conseguia também não resolveu, minha inteligência acabou. Eu falei, Senhor, os meus recursos acabaram, mas eu te peço, em nome de Jesus, cura minha filha. Na presença do Espírito Santo eu digo isso. No momento que eu terminei a minha fala, ela parou de chorar, ela levantou do meu colo, ela foi na mesinha, pegou a sopa que a tia velhinha tinha feito, que ela não tinha conseguido comer, e falou, pai, me dá, eu estou com fome. Coloquei na boca dela, ela engoliu uma colherada. Coloquei outra, ela engoliu outra. Ela comeu meia pratada de sopa, pediu uma crepioca, eu fiz ela comer a crepioca inteira. No outro dia comeu mais e mais, e avançou muito na recuperação dela. Amém?
Por que muitas vezes você clama pela unção e você não percebe? Porque o coração está muito duro. Chegue com o coração desarmado diante do Senhor. Na seguinte posição: Senhor, não consigo. Eu estou aqui para dizer que eu não consigo fazer essa célula multiplicar. Eu não consigo fazer as crianças serem cheias. Eu não consigo manifestar cura. Eu não consigo manifestar a revelação da sua palavra. Mas o Senhor consegue. Eu estou aqui para me encher do Senhor, porque somente o Senhor consegue. Naquele momento você se enche da glória de Deus e manifesta tudo isso na célula. É por isso que Paulo dizia o seguinte: em tudo eu dou graça, me alegro na minha fraqueza, porque quando estou fraco, então estou forte. Se a sua fraqueza te leva para os pés do Senhor Jesus, para se encher da força dele, ela é válida. Mas se ela apenas se manifesta e você se torna imobilizado frente às circunstâncias da vida, então ela não tem função na sua vida. Amém? Apenas creia: diante do Senhor a sua posição é de fraco, mas associada com a seguinte ideia: em mim eu sou fraco, mas o Senhor, nada é impossível. Nada é impossível. Aí eu lembro que depois que aconteceu isso com ela, nós passamos, a noite anterior eu passei, aliás isso foi na segunda-feira, só que no domingo anterior, nós não dormimos do sábado para o domingo, porque ela não dormia com muita dor, e eu não estudei a palavra, e eu não orei pelo aquele culto, eu não tinha forças nem para comer, porque eu fiquei 2 dias sem comer, e eu cheguei aqui, eu só falei o seguinte: Senhor, não fiz nada do que eu tinha que fazer para esse culto, mas manifesta o teu poder aqui nesse lugar, manifesta a tua glória. Não sei se os irmãos perceberam, mas havia momento no culto que se escutava uma agulha cair no chão, porque as pessoas ouviram a palavra. E no final muitos falaram o seguinte: pastor, que palavra poderosa. Eu falei: não tem nada a ver comigo, nem estudar eu estudei, o Espírito Santo manifestou. Amém? Por que eu estou falando essas coisas? Para você entender que você foi chamado para viver a independência do Senhor. Não tenta multiplicar sua célula na força do seu braço. Não tenta convencer as pessoas a receberem Jesus. Não tenta, você nunca vai conseguir. Amém? Apenas dependa do Senhor. Manifeste a unção, manifeste a sua identidade no Senhor. Não importa o quanto você tente. Você pode tentar o dia inteiro, você nunca vai conseguir colocar um boi em cima do poste e fazer ele cantar. Mas tenta 1 minuto na presença e acontece automaticamente na sua vida. Amém? Declare: eu creio que através do Espírito Santo nada é impossível. Amém? Amém? Então essa é a questão. Mas tudo isso só se manifesta através de oração. Por exemplo, já jogou futebol? Já? Alguém jogou algum esporte fora do futebol aqui? Já? O que acontece se você chegar no jogo, nos bastidores e aquecer antes e entrar? Sabia que nem sempre houve aquecimento nos jogos de futebol? Até 1900 e alguma coisa, os jogadores jogavam sem aquecer. O desempenho era completamente inferior. A partir do momento que eles entenderam que era necessário e começaram a aquecer, melhorou bastante. Para nós é da mesma forma. Quando você não busca o Senhor, não de forma religiosa, mas quando você não busca em forma de dependência para jogar o futebol na sua célula ali, você está entrando sem aquecer. Você vai se sentir aquecido quase quando a célula está acabando. Porque quando você fala do Senhor Jesus e canta através dele, você se enche do Espírito, o fogo acende. Então já chegue aquecido na sua célula. Amém? Já chegue fluindo no Espírito Santo de Deus. O tempo que você tem de casa para a célula, vem orando em línguas, vem manifestando o céu na terra. Amém? Você vai perceber o quanto mais produtivo vai ser a sua noite. A vontade do Pai é que seu coração queime em sintonia ao queimar do coração do Pai. Que você sinta aquilo que Deus está sentindo. E você sabe qual que é o sonho do Pai para você? Que é líder de célula, ou vai se tornar líder de célula? Quem não é líder de célula aqui tem vontade de liderar? Tem? 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 Sim ou não? Você sabe qual que é o sonho de Deus para você? Que a sua célula multiplique. E que você ganhe essa geração para Cristo através da multiplicação dessa célula. Pastor, não tem outro formato? Não tem outro que eu conheço. Porque esse foi esse formato que os discípulos usaram.
Amém? E você vai usar também em nome de Jesus. Amém? Então, de fato, nós somos uma igreja de vencedores. Nós falamos que o nosso encargo, eu queria que você mudasse isso, não é mais encargo, mas o nosso chamado em amor é edificar, construir uma igreja de vencedores. Mas de fato, o que é uma igreja de vencedores para você? Eu falei que eu não vou só falar, vocês têm que falar também. O que é uma igreja de vencedores para você? Tá, eu falo. Aleluia. É uma igreja cheia de gente que entendeu e está disposto a cumprir o propósito aqui nessa terra. Amém? Uma igreja de vencedores. Mas o que é propósito? O propósito de cada crente aqui nessa terra é manifestar Jesus entre esse povo que ainda está caído. Manifestar a imagem do Senhor. Amém? A vontade do Pai sempre foi de encher o homem de si mesmo, encher o homem da sua glória, para que quando o homem estivesse cheio da glória de Deus, ele manifestasse domínio aqui nessa terra, e manifestando domínio, ele o representasse aqui nessa terra. Não tem como você manifestar a glória de Deus, governar aqui nessa terra, se não está cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? É uma questão de dia a dia, de vida no Espírito Santo de Deus. Então, de fato, nós somos feitos para conter a Deus. Da mesma forma que um vaso foi feito para conter o óleo que é guardado dentro dele, você foi feito para conter a Deus como uma luva. A luva, teoricamente, ela tem o mesmo formato da mão, certo? Mas a luva, ela tem a realidade da mão, mas não é a mão. Nós fomos feitos a realidade de Deus para contê-lo dentro de nós. Nós não somos Deus, mas podemos contê-lo dentro de nós e manifestar o seu poder aqui na terra. Porque uma vez que você é cheio do Espírito Santo, você agora pode ser um instrumento de Deus e dessa forma cumprir uma ordem. Qual que é a ordem? Está lá em Gênesis 1:28 e diz: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. A palavra fala que Adão ia dominar sobre todos os animais da terra? Sim ou não? Não, não fala. Ela fala sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais que rastejam. Porque todo o resto se curvava de forma natural à glória de Deus na vida de Adão. Aquilo que não se curva naturalmente à glória de Deus é porque foi contaminado de alguma forma por espíritos malignos. Então, quando eu falo dos peixes do mar, as aves do céu e animais que rastejam, eu estou falando de demônios, espíritos imundos. Então tem muita coisa que de fato você ainda não está vivendo, porque ainda não manifestou domínio sobre essas coisas. Não falo sobre você, nós. Amém? Então qual que é a primeira ordem de Deus? Crescer e multiplicar. Cresce e multiplica quem você é. Cresce e multiplica discípulos. Cresce e multiplica líderes. Cresce e multiplica células, e depois igrejas e ministérios, e assim por diante. Amém? Se eu te perguntasse hoje nós sabemos, o ano ainda não acabou, mas o nosso alvo é 5 células de adultos, 3 de jovens e 15 de crianças. Agora, para você, qual que é o alvo para a sua célula? Você é o alvo pessoal, particular. Pode responder. Tem alvo? Quanto? Pelo menos as duas. E você? Não, o seu alvo para esse ano. E o seu? E o seu? E o seu, Fabi? Hã? Aleluia. A arma multiplicar na sua casa. Glória a Deus. Essa foi a ordenança de Deus. Foi para Adão, e hoje é para nós também. Mas para Adão foi diferente. Ele falou multiplica, mas foi
multiplicar almas viventes. Adão era alma vivente. Nós multiplicamos o espírito que manifesta vida. Adão não era capaz de manifestar vida, nós somos. Amém? Alma vivente, espírito vivificante. Há uma grande diferença. Se Adão fosse liderar a célula, ele ia chegar e manifestar um monte de estratégia. Ele ia consultar um consultor, um coach especialista em célula. Ele ia pegar aquelas pessoas que teoricamente são mais capacitadas. Ele ia trazer aqueles que são mais letrados. Se a pessoa não soubesse ler, nunca queria chamar. Ele ia pegar aquele que sabe cantar, aquele que tem mais influência, aquele que é o melhor. Porque alma vivente é tudo natural. Agora você é espírito vivificante. Saul escolheu seus soldados por conta da estatura, por conta da beleza, por conta da inteligência. Davi não escolheu nenhum. Quem escolheu foi Deus para ele. Deus falou: estou te mandando esse povo aqui, ó, os quebrados, endividados, amargurados de alma, os entristecidos e depressivos. Mas depois de um momento com Davi na glória de Deus, viraram os valentes de Davi. Amém? Então a vontade de Deus é que de fato você sujeite e domine, mas através da unção que é em você, o Espírito vivificante em você, em nome de Jesus. Amém? Adão de fato ele tinha autoridade. Todos que vinham a Adão, eles viam a glória de Deus em Adão. Ele tinha a imagem de Deus e por isso manifestava domínio naquele lugar. Amém? Você tem a imagem de Deus. Você crê? O mundo espiritual vê isso. Ele te vê como imagem e semelhança do Pai. Ele vê a glória de Deus sobre você. Mas uma coisa é você ter a glória de Deus, e outra coisa é você manifestar domínio aqui nessa terra. Você expressar a imagem de Deus aqui nessa terra. Amém? Domínio é para exercer essa autoridade. E como é que eu manifesto o domínio, exerço o domínio? É você sujeitando Satanás em todas as esferas da sua vida. Tem alguma esfera que você acredita que ele ainda está tocando? Ainda está com o dedinho lá? Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você expulse, em nome de Jesus. Que você de fato declare: isso aqui é meu, Deus me deu. Você não toca. E não é questão de ira e nem de força. Eu já dei esse testemunho, mas eu acho ele muito poderoso. Aquele pastor Reinhard Hitler, ele fala que ele estava na Europa, e ele estava numa conferência, e de repente só tinha, na cidade que ele estava, só tinha um hotel. E só tinha uma vaga nesse hotel. E nesse hotel não tinha ar-condicionado. Ele chegou muito cansado. E quando ele entrou com a esposa pela porta do quarto, ele sentiu uma dor muito forte no estômago, na barriga. Mas estava muito cansado, foi dormir assim mesmo. Ele fala que os dois deitaram na cama e com poucos minutos ele sentiu o lençol dele sendo puxado para cima. O demônio puxando o lençol dele. Do jeito que ele estava, ele nem abriu os olhos. Ele falou assim: diabo, eu paguei por esse quarto. Ele é meu. Sai agora em nome de Jesus. Ele disse que no mesmo momento o lençol caiu e a dor que ele sentia na barriga cessou. Aí nisso a esposa dele falou assim: o que foi? Ele falou assim: não, é que eu estava com dor na barriga, era um demônio. Ela falou: eu também estava com dor na barriga. Ele não tinha falado nada. Autoridade. A autoridade. Não é você olhar para o quanto você orou naquele dia. Não é você olhar para o quanto você tem sido capaz de vencer o pecado, mas você entender quem você é através do nome de Jesus. E quando você fala com ousadia no nome do Senhor, tudo tem que se curvar diante de você, porque quando você fala é Jesus falando. Amém? É por isso que eu creio que essa igreja vai multiplicar. Eu falei a igreja. Amém? A igreja vai multiplicar. Eu creio em nome de Jesus, porque assim, não somos nós, não é cada um de vocês. Em janeiro nós já multiplicamos o culto. Vão ser 2 cultos, em nome de Jesus. Já tem pessoas me falando assim: ó, vai ser bênção. Um de manhã e outra noite, no domingo. Porque eu creio que a casa vai encher. Estou preparando para mandar mais gente. Amém? Você vai fazer parte disso em nome de Jesus. Então esteja disposto a vencer Satanás em todas as circunstâncias. Amém? Não fica olhando para você. Para de olhar para você. Esquece que você existe. Esquece as suas limitações e as suas forças. Nenhuma delas são capazes de impedir aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus só quer que você concorde com Ele.
Amém? Pastor Christian Gimenez, ele tem uma frase, vocês vão encontrar ele lá. Eu creio que ele vai falar a mesma coisa lá em Lucas. Ele fala assim: irmão, a vontade de Deus é de te prosperar em todas as áreas. Se você não atrapalhar a Deus, Ele faz. Basta não atrapalhar, basta concordar. Como é que eu não atrapalho? Eu concordo com aquilo que Ele está falando. Eu concordo com o que a palavra de Deus diz a meu respeito. Se Ele fala que eu sou uma árvore plantada junto ao ribeiro, pode ser que está caindo o mundo, eu vou dar frutos. Tem pessoas que chegam e falam assim: Juína é difícil porque passaram muitos pastores. Não, é bendita, é abençoada, vai dar muitos frutos, porque não tem nada a ver conosco, tem nada a ver com os pastores que passaram, tudo vem do Senhor. Amém? Por exemplo, nós passamos por uma pandemia, agora passamos por um contexto político, e hoje escutei outra notícia ruim. Parece que a varíola dos macacos chegou no Mato Grosso. Isso não vai impedir o seu avanço. Você vai continuar. Da mesma forma que você foi guardado do Covid, você vai ser guardado dessa praga. Amém? E vai continuar avançando. Tudo isso é um grito de Satanás para tentar te paralisar. É um desespero da parte dele. Mas você tem autoridade em nome de Jesus. Esse é o desejo de Deus. Amém? Mas a pergunta é: todo crente é vencedor? Conhece algum que não é? Mas ficou com vergonha de falar, né? Mas o que a palavra fala? Lá em Romanos 3, 8:37 diz: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A palavra fala que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Mas como assim? Não é todo crente que é vencedor. É porque uma coisa é você estar na posição legal de vencedor, outra coisa é você estar na posição experimental de vencedor. Amém? É por isso que você vê que, e logicamente isso mais em filmes e novelas, onde alguém está na posição de herdeiro, mas não está desfrutando da herança. É basicamente isso. O que é um crente vencedor? É aquele que cumpre o seu propósito. O que é um crente não vencedor ou derrotado? É aquele que despreza ou ignora o seu propósito. Amém? Não é aquele que está vivendo na escassez. Também é, mas vou te explicar. Não é aquele que tem enfermidade, ou talvez a família inteira não está transformada. Mas um crente derrotado é aquele que simplesmente ignorou aquilo que Deus tem para ele viver. Amém? Pastor, mas por que é tão importante se a palavra de Deus fala que eu já sou salvo? Eu já sou salvo, por que é tão importante esse negócio de reinar? Porque é somente através do impulso de reinar com Cristo que você se manifesta na sua posição de filho. Deus não te colocou nesse mundo para que você viva à mercê das coisas desse mundo, mas o manifestar a Cristo é manifestar a sua identidade. Muitos pensam o seguinte: essa igreja ela é muito avarenta, ela só fala de dinheiro, só fala de prosperidade. Mas entenda o seguinte: a identidade de um filho de Deus é alguém próspero, é alguém curado, é alguém que multiplica, é alguém que tem harmonia dentro da sua casa. Amém? E por que de fato é necessário ser vencedor? Porque sem assumir a sua identidade e sem ser cheio do Espírito Santo de Deus, você não consegue manifestar essas coisas. Amém? Uma coisa é a sua identidade, outra coisa é a sua realidade de vencedor. É por isso que o Pai tem prazer de oferecer para você galardão, para ver que se dessa forma você se entusiasma a viver aquilo que Ele planejou para você viver. Amém? Amém ou não amém? Na sua posição legal, Cristo já garantiu a sua vitória. Nós somos aquilo que Ele é. Na posição experimental, é praticar aquilo que você já recebeu em sua posição legal. Amém? Por isso, como é que começa? Através da fé. Pastor, a enfermidade está doendo. A palavra de Deus diz que na sua posição legal você é curado. Pastor, mas a conta está no vermelho. A palavra de Deus diz que na sua posição legal você já é próspero. Ou os médicos disseram que eu vou morrer cedo. A palavra de Deus fala que Ele vai te dar longa vida, e no fim vai ter salvação. Amém? Viva de acordo com a sua posição legal, não com aquilo que você vê. Pastor, mas
desde os antepassados minha família vive uma escassez, dia após o outro. A minha também. Inclusive uma mentalidade de escassez, de que correr atrás de dinheiro, pensar em dinheiro é maldição, é ruim, dinheiro é amaldiçoado. De fato é, sem Deus é. Mas quando você entende que você foi chamado para viver aquilo que Cristo conquistou, e você está disposto a ter para você e abençoar a outros, não é amaldiçoado, porque é a sua identidade. Amém? Acho que ninguém escutou. Aleluia. E de fato tem pessoas que ignoram isso. Eu fico de cara quando a pessoa fala assim: não, eu sei que você quer reinar sobre cidades e países no reino milenar, mas eu fico feliz, estou satisfeito com a taperinha dentro do seu reinado. É porque ele não entendeu quem ele é. Só por conta disso. É falta de revelação. Porque o dia que ele entendeu, ele manifesta. O dia que ele entendeu, ele vai atrás. O dia que ele entendeu, ele recebe. O dia que ele entendeu, ele intercede. O dia que ele entendeu, ele busca mais na palavra, porque ele quer se apossar disso em nome de Jesus. Amém? Eu escutava um homem de Deus, tive que fazer um trabalho do domingo para segunda. Eu falei, vou escutar a palavra. Escutando um homem de Deus que fala sobre a graça. Ele falou o seguinte: quem foi o homem mais sábio que já existiu? Salomão, logo. Mas como é que ele se tornou o homem mais sábio? Porque Deus perguntou: o que você quer que eu te faça? Ele falou assim: eu quero que o Senhor me dê um coração que ouve. Ele não pediu sabedoria, ele pediu um coração que ouve, que de fato é a sabedoria. Mas um coração que ouve o quê? Aqueles que são mais sábios e a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Mas qual foi a coisa que sucedeu, o momento onde Deus abençoou Salomão com sabedoria? Lembra de um caso que aconteceu que ele teve que julgar? Quem lembra? O que ele teve que fazer? De fato eram duas prostitutas que viviam juntas. As duas engravidaram, tiveram um filho, só que uma dormiu em cima do filho e o matou. E a outra tomou o filho da outra para si. E no momento ele pensa, ele fala: como eu resolverei essa questão? E o que ele faz? O que ele manda buscar? Espada. Mas o que é espada? É a palavra. É a palavra. Como é que Salomão resolveu o problema? Através da palavra. Através da palavra. A sua sabedoria é a palavra de Deus. Todos os dias. Todos os dias. Se alimente de sabedoria. Amém? Todos os dias. Pastor, não sei onde começar. Começa por Provérbios. Lê um capítulo por dia. Amém? Escreve ele. Medita nele. Você vai ser a pessoa mais sábia do lugar onde você está. Tenho certeza disso, em nome de Jesus. Mas crê, tudo que você precisa para avançar em crescimento. Tudo isso que eu estou falando isso aqui é só a introdução do manual, tá? Deus quer que você manifeste a Cristo em sua totalidade. Cristo vivia na sabedoria daquilo que o Espírito Santo de Deus falava para ele e daquilo que os próprios homens escreveram do Antigo Testamento. Amém? Esse é o modus operandi de Cristo, e você foi chamado para viver completamente nessa identidade. Amém? A questão é, eu já estou encerrando. A questão é, quem não lidera a célula vai reinar com Cristo? Pastor, agora você está apelando, só quem lidera a célula que vai reinar com Cristo. Sim ou não? O que você acha? Quantos acham que sim? Quantos acham que não? Mas você vai começar, fique em paz. Não necessariamente. Não necessariamente, mas eu vou te perguntar uma coisa. Se alguém não está disposto a liderar uma célula, você acha que ele está disposto a governar sobre um país? Quem não está disposto a liderar uma célula, porque as pessoas estão muito trabalho, está disposto a reinar com Cristo sobre estados e cidades? Porque entenda, por que existe o galardão? Porque você vai viver naquela realidade, aquilo que você manifesta aqui. É dessa forma, é de acordo com as suas obras. Se aqui você falou, é para mim,
é Deus que me capacita. Ele vai fluir, vai multiplicar. Eu amo as vidas. Esse mesmo coração você vai expressar no reino milenar. Não significa que o dia que você tiver um corpo glorificado, pronto, agora eu sou super. Nada a ver com isso. Minha esposa até compartilhou algo esses dias sobre a parábola do filho pródigo, onde de fato aquilo é profético. O irmão do filho pródigo manifestou um coração aversivo à graça. Não entendeu, mas eu fiz tantas coisas. E esse que não fez nada se alimenta. Esse que não fez nada recebeu roupa nova, recebeu sandália, o anel no dedo, o novilho cevado. Eu não quero entrar nessa festa. A sua alma, do jeito que ela está aqui, ela vai se manifestar lá. E você vai entender, através do amor, você vai ser transformado através desse amor. Eu estava dando um exemplo na célula de jovens, e eu gostei muito da reação dos irmãos, sobre o tratamento da disciplina do reino milenar. Eu vou dar o mesmo exemplo. Imagina que tem, eu sou o pai da Helena e do Lourenço. Aí eu saio de manhã, eu falo assim: Helena e Lourenço, os dois vão ajudar em casa, fazer todas as coisas, arrumar a casa, fazer a lição de casa, lavar os seus sapatos. Quando eu voltar, se tiver tudo feito, eu levo os dois no shopping, tomar sorvete no shopping. Eu vi que sorvete tailandês, de raspar assim, tacho. Nunca. Tem um na cidade, é muito bom, vai lá. Hã? Deixa. É bom, né? Aí, se eu for e voltar, e um dos dois não tiver feito aquilo que eu pedi, é injusto eu deixar um para trás e levar o outro? Não, foi um acordado, certo? E se eu sair cedo e falar o seguinte, ó, eu estou indo trabalhar, quando eu voltar eu levo os dois no shopping. Não acordei nada, eu só levo. Isso de ir e voltar sem condição é a salvação. Jesus não colocou condição. Eu vou. Aquele que crê em mim é salvo, mas eu volto um dia para buscar você. Só que ele falou outra coisa. Essa é a parábola dos talentos. Eu vou. Eu deixei uma função para cada um. Quando eu voltar, de acordo com a sua execução, tem prêmio para você. Agora imagina que eu volto do trabalho e o Lourenço fez tudo. Mas aí que ele está acordado. Ele arrumou tudo, lavou tudo, ajudou em tudo. Mas a Helena falou: não, estou cansada de sorvete, não quero mais sorvete. Aí eu pego o Lourenço e levo para o shopping. Só que acontece o seguinte: lá no shopping, ele não toma só sorvete. Ele vai no Planet Park, brinca em todos os brinquedos. Ele entra na Americanas e sai comprando tudo que ele podia, né? Tudo que eu deixei, sou rico. Aí ele vai no cinema 3D. Aí nesse mesmo shopping tem kart cross. Ele brinca. Aí tem uns brinquedos que é 4D, que tem cheiro, tem barulho, tem um monte de coisa. Aí ele faz esse tanto de coisa. Mas acontece que é as mesmas coisas que a Helena gosta. Aí quando ele volta para casa, ele fala assim: perdeu. Ela perdeu o quê? E ele começa a contar tudo aquilo que ele recebeu por conta da obediência. Como é que você acha que vai ser a reação da Helena? Ai, meu Deus, por que eu não fiz? O que eu deixei de receber, Senhor? A sua disciplina, não a sua, a disciplina daquele que não cumpriu o propósito vai ser isso. Não vai ser com chicote, nada disso. Mas fala que o arrependimento vai ser tão grande que vai ter choro e ranger de dentes. Amém? Entenda, Deus te chamou para gerar. Deus te chamou não apenas para ganhar pessoas, mas para gerar filhos para Jesus. Amém? Para acrescentar vidas ao Senhor. Entenda, eu sei que às vezes você sente o encargo de que a multiplicação da sua célula é papel seu, mas não é, é do Espírito Santo. Agora, se você é um líder de célula cheio da presença do Senhor, disposto a encher a outros, esses que foram cheios através de você vão trazer muitas pessoas. Muitas pessoas. Apenas se preocupe com aqueles que Deus te deu. E um momento ou outro Ele vai manifestar pessoas que você vai ganhar diretamente, mas a grande maioria das vezes vai ser de forma indireta.
Eu não me preocupo em encher essa igreja com a força do meu braço. Eu percebo que os irmãos têm comida, eles querem compartilhar da comida. Então, o que eu faço? Eu procuro cozinhar melhor. Eu procuro usar um tempero melhor. Eu procuro caprichar a comida. Amém? Para que eles comam, se saciem e falem: ó, naquele lugar tem comida. A palavra de Deus fala que num certo momento Israel está sitiada, está cercada pelo inimigo. E qual que é a forma do inimigo vencer Israel? Cessou os recursos, água e comida. Acontece que naquele momento as pessoas estavam quase passando fome, a ponto das mulheres fazerem o seguinte: um dia nós cozinhamos o seu filho e comemos, no outro dia cozinhamos o meu, para não morrer de fome. Estavam vivendo dessa forma. Mas Deus move de forma sobrenatural naquele cerco. Mas ninguém tem coragem de sair para verificar. Nisso, os leprosos saem. Eles pensaram: já vamos morrer de qualquer forma, seja por lepra, seja por outra coisa, então vamos morrer lá. Eles saem da cidade, e quando eles chegam na área externa, eles percebem que alguma coisa fez com que os inimigos fugissem, deixando até a roupa do corpo, as joias, os pertences, os manjares, as comidas, tudo ficaram para trás. Eles tiveram que decidir: ou eles comiam tudo, se saciavam e deixavam que o povo morresse de fome, ou eles voltavam para dar as boas novas de que tudo já estava liberto. Eles voltaram para falar a verdade: ó, os inimigos fugiram, pode vir, tem comida lá, tem recurso lá. Amém? A palavra de Deus fala que de certa forma nós somos os leprosos. A lepra fala do pecado. Nós não somos mais pecadores com uma identidade, apenas praticamos de forma indireta. Então ainda existe alguma lepra na nossa carne. Amém? Mas o Senhor fala: vai lá falar onde é que vocês têm recebido comida, vai lá falar onde é que tem recurso, para aqueles que estão leprosos no mundo venham atrás desse recurso também. Amém? Você crê que você foi chamado para isso? Fique de pé no seu lugar nesse momento, em nome de Jesus. Volta aquele áudio para nós lá, por favor. Volta o áudio para nós, por favor. Amém? Hoje foi pouco, mas eu creio que nos próximos encontros nós vamos ministrar pelo menos 3 capítulos por dia. Não que eu vou tomar mais o seu tempo, amém? Mas hoje é a base daquilo tudo que nós vamos compartilhar. Porque hoje é um momento inspirativo para que você entenda que de fato você foi chamado para viver pelo sobrenatural de Deus. Mas nos próximos encontros será algo mais prático, amém? Então, se de fato existe alguma dúvida, alguma circunstância na sua célula, você não está entendendo, talvez não sabe como conduzir, traga para nós. Vai até enriquecer as nossas reuniões, amém? Eu quero orar para esse momento. Eu queria que você fechasse seus olhos, que você curvasse a sua cabeça. E de fato, se você entendeu que você foi chamado para gerar através do Espírito Santo de Deus, nesse momento, peça ao Espírito Santo que essa sede da presença dele seja aumentada em você. Que de fato você aprenda a ignorar as coisas naturais que te limitam de buscar isso através do Espírito, para que você viva através dessa unção em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nesse momento, Pai, nós rogamos a Ti que haja revelação em nós, que haja quebrantamento em nosso espírito, e que nós venhamos decidir, Deus, a manifestar o reino dos céus onde quer que nós estejamos. Pai, nós declaramos que a célula do Senhor foi o Senhor quem nos deu, aquelas vidas foi o Senhor quem nos deu. Portanto, Pai, nós repreendemos toda visão natural, toda visão que diz que a nossa célula é infrutífera, toda visão que diz que nós somos incapazes. De fato o somos, mas no Senhor nada é impossível. Por isso nós oramos e declaramos através do Espírito Santo de Deus, através dessa unção, através do nome de Jesus, que a nossa célula, Deus, ela multiplica, ela é fértil. Nós somos férteis no Senhor, nós somos pais de multidões. Nós declaramos que o ano da aceleração ainda não terminou, mas nos apossamos, Pai, da casa cheia. Nós queremos vidas, Pai, nós queremos almas para o Senhor, mas conduza-nos, Pai, a multiplicar a vida que há em nós, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, células cheias de
vida, cheias de unção, cheias de glória em nome de Jesus. Eu declaro cura, transformação, edificação em nome de Jesus. Eu declaro que os irmãos vão depender do Espírito Santo de Deus, e eles vão perceber o Senhor movendo na direção do sobrenatural, em nome de Jesus. Declara assim, em nome de Jesus. Eu declaro que eu fui chamado para liderar, para alcançar vidas, para gerá-las. Eu declaro que a minha capacitação é o Espírito Santo. Não sou eu, não são as armas naturais, mas a unção do Espírito é quem me capacita com poder, com glória, para manifestar o poder de Deus na minha célula e aqui nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Me alegro, um pouco antes de nós começarmos, chegou uma mensagem, falou assim: pastor, 2 das irmãs que passaram pelo impacto vão no retiro, tá? Elas nem vieram na célula ainda, mas elas vão no retiro do fogo, vão estar lá, vão voltar incendiadas em nome de Jesus. Eu espero que você volte dessa forma também, em nome de Jesus. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com você. Agradeço pela sua presença aqui. Amém? E terça-feira voltamos às 7 horas. Amém? Não falte, por favor, às 7. Vocês têm oração às 6, né? E logo após a oração nós começamos aqui. Amém? Deus abençoe.